A paz do Senhor, amados, estamos nós aqui novamente, mais um domingo que o Senhor nos concede pela sua graça. Nós vamos então iniciar o culto familiar com o tema Cristo, a cabeça da igreja. Vamos fazer então uma oração, depois o louvor e vamos direto então para a reflexão, amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças por mais Sim, esse Deus. dia, Pai, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor esteve presente em cada momento de nossas vidas. Que o Senhor esteve, Obrigado, Deus, Senhor. nos sustentando, nos guardando, nos livrando do mal, Pai. Sim, Pai. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor, que não tem cessado na vida de cada um de nós. Ó Aleluias. Pai. Obrigada, Senhor, grandiosamente, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração. Queremos, ó Deus, neste momento, Pai querido, onde tu estás presente, meu Pai, no nosso meio, porque estamos aqui, Senhor Jesus, com mais de 2 pessoas, Senhor, reunido para te cultuar. Nós queremos, ó Pai, te entoar, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai, do fundo do nosso coração. Sim, Pai. Queremos te adorar, Senhor. Queremos te dar tudo aquilo, Senhor Jesus, que está dentro de nós. Todo o nosso amor, ó Pai, derramado a Ti agora neste momento, Senhor, através do louvor, ó Deus, através, Senhor Jesus, do culto, Senhor, agradável a Ti. Sim, Deus. Nós te damos graças, Senhor, por tudo. Abençoa, Pai querido, os nossos irmãos que estão também conosco, prestando cultos a Ti, Senhor. Sim, que Jesus. Tu possa derramar, Senhor, a mesma bênção, ó Pai, a mesma graça que Tu derramaste aqui sobre nós, que possa ser, ó Deus, na vida de cada um, ó Pai, de nossos irmãos, cada igreja, Senhor, reunida agora nos seus lares. No nome de Jesus, nós te adoramos, meu Pai, e te louvamos pelo privilégio que temos, Senhor, de cultuar a Ti. Em nome de Jesus. Aleluias. Nós vamos nesse momento louvar aquele que é a cabeça, que é o nosso tudo. A Ele é o único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno, a Ti, Senhor Jesus. Estamos aqui em 3 pessoas, meu Pai, para Te adorar, porque eu creio na simplicidade, Senhor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus
consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Só a ti, Senhor, consagramos todo o nosso ser a ti. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus seja exaltado. Nós vamos direto então para a reflexão da palavra, baseado no tema desta semana, Cristo a cabeça da igreja. E o primeiro texto que eu usei na apostila foi Efésios 1, 22, 23. Vamos ler? Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bom, dentro do tema proposto, e baseado, obviamente, nas Escrituras, nós vemos que Paulo, ele tinha essa revelação de que Jesus é a cabeça da igreja. A nossa cabeça é aquela que manda o comando, que dá o comando a todos os demais órgãos, a todos os demais, a todas as demais partes de nosso corpo. Então, se Cristo é a cabeça, logo nós devemos o quê? Obedecê-lo. Todo comando que sai de Cristo para nós deve ser obedecido sem hesitação. Porque tudo que nós fazemos é sem hesitação, no que diz respeito ao corpo natural. Você pode ter certeza disso. O corpo normal, ele, quando saudável, eu falei isso até nos estudos, ele obedece prontamente. Se eu quero me levantar, o meu corpo se submete ao comando da minha cabeça. Se eu estou pensando em caminhar, em correr, qualquer coisa que a minha cabeça me manda o comando, prontamente, sem hesitação, meu corpo obedece. A não ser, como eu expliquei até no estudo, quando uma pessoa tem uma deficiência mental. Aí a mente dá o comando, a cabeça dá o comando, mas a pessoa não consegue obedecer porque aquele membro ou aquele músculo, aquela parte, aquela região do corpo está enferma e acaba gerando, então, com isso, esse desajuste. Mas nós não estamos falando aqui de um corpo doente. Nós não estamos falando aqui, não pode deixar. Nós estamos falando aqui de um corpo saudável, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não é doente. Aonde nós encontramos doença, membros que possuem certas doenças não fazem parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é o corpo ressurreto de Cristo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. A igreja não é uma igreja pecadora, carnal. A igreja de Jesus é espiritual. Vocês estão entendendo? Então não existe membros no corpo de Cristo doente. O que existe são membros fracos. Mas quando Paulo fala aos coríntios sobre membros fracos, ele não estava falando sobre membros pecadores, membros doentes. Ele estava falando de pessoas que têm muitas vezes dificuldade de se expressar, têm muitas vezes dificuldade de assumir certas responsabilidades. Então isso não é uma questão de pecaminosidade, isso é uma questão de fraqueza. A pessoa às vezes foi criada num contexto muito pacato, então ela não consegue ter voz, ela não consegue muitas vezes manifestar-se diante do público. Isso não é pecado. Então entendamos, o corpo de Cristo ele é perfeito. A igreja de Cristo, a igreja que Jesus tem até agora,
pela comunhão do Espírito Santo, todos os membros do corpo são salvos. Se são salvos, estão santificados. Se estão santificados, estão curados. Sejam eles fortes ou fracos, todos eles estão inseridos dentro da questão do corpo de Cristo. Então não existe esse negócio de membro do corpo de Cristo doente. Não existe. Se está doente é porque não faz parte do corpo de Cristo. É uma pessoa carnal ainda, que ainda não tomou uma decisão por Cristo. Ela está ali, muitas vezes no meio da igreja, ela pode estar envolvida com ministérios da igreja, mas os frutos mostram que ela não tem novidade de vida, que ela não nasceu de novo. Então ficou claro isso daí? Então, partindo desse princípio de que a igreja de Jesus é o corpo ressurreto de Jesus, é o corpo pleno, é a igreja santificada de Jesus, remida pelo sangue de Jesus, então a igreja de Jesus, por estar sadia, por ser uma igreja conectada à videira verdadeira, ela se submete prontamente ao mandamento do Senhor. Logo, nós entendemos daí uma lógica. Se a cabeça manda, o corpo tem de obedecer. Agora eu pergunto para vocês, um corpo tem como sobreviver sem a cabeça? Não, eu já vi casos de pessoas que tiveram as pernas amputadas, braços amputados. Pessoas que tiveram a mão amputada e sobreviveram. Agora, eu nunca vi um caso onde a cabeça foi cortada fora e a pessoa, o corpo sobreviveu, continuou andando por aí sem cabeça. Não existe isso, só em filme mesmo de mortos-vivos ou filme de terror, não é verdade? Existem textos na Bíblia, e eu preciso mostrar pela palavra, para nós contextualizarmos e aprofundarmos mais esse assunto, onde mostra no Antigo Testamento. Vamos partir aqui da seguinte compreensão. Todo mundo aqui já sabe, porque o livro de Hebreus foi claro em dizer que o Antigo Testamento, as manifestações de Deus no Antigo Testamento, o tabernáculo, os sinais, tudo que Deus fazia no Antigo Testamento, juntamente ao corpo, é uma sombra do que Deus quer para nós hoje. Então eu quero mostrar um texto no Antigo Testamento onde o Senhor se mostra como a cabeça do povo. Se ele andava, o povo seguia. Se ele parava, o corpo tinha que ficar parado. O corpo não podia fazer nada. Não tem esse negócio do corpo querer trabalhar sem a cabeça. A não ser que esses membros do corpo não fazem parte da cabeça, que é Cristo, mas ainda se submetem a si mesmos. Eu quero que vocês abram Êxodo, capítulo 40. Vamos lá. É um texto tremendo esse. Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 36. Êxodo 40, capítulo 40, versículo 36 em diante diz assim: Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Esta nuvem de fogo, esta nuvem que caminhava pela manhã também, que cobria o acampamento de Israel e ficava sobre o tabernáculo, sobre a porta da tenda, quando Deus falava com Moisés e tudo mais, nada mais é do que a representação da glória de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Quando eles viam que aquela nuvem se movimentava, então eles tinham que desarmar todas as barracas, as tendas que eles levavam em suas viagens, em sua peregrinação, e eles então seguiam a nuvem. Mas quando a nuvem parava, você não podia continuar. Você não podia ir nem para a direita nem para a esquerda, porque você estaria em desobediência àquilo que Deus estabeleceu. Você estaria colocando em risco até mesmo a sua vida. Porque a segurança estava exatamente aonde a nuvem estava, porque a nuvem era a representação de Deus. Aqui nós vemos claramente o quê? Uma sombra da realidade de Cristo. Cristo hoje é a cabeça.
Então, se ele dá o comando, nós obedecemos. Se ele não dá o comando, nós não obedecemos. Se ele caminha, nós caminhamos. Veja, ele é o pastor. O pastor vai à frente das ovelhas. Ele chama as ovelhas vêm. Ele para, as ovelhas ficam paradas. Ele quem conduz as ovelhas aos pastos verdejantes. Não são elas que vão por si próprias. Já pensou que terrível seria caminhar pelo vale da sombra da morte sem Deus? O fato é que nós só estamos seguindo ele, e ele sobe montanhas, desce vales, passa por desertos, cruza rios caudalosos, entra no vale da sombra da morte. Mas não importa, ele está conosco. Nós estamos com ele, nós o seguimos. Se ele parar nestes pastos verdejantes, nós ficaremos. Mas se ele disser, agora chegou a hora de atravessarmos o deserto, agora chegou a hora de atravessarmos o vale da sombra da morte, então chegou a hora de obedecermos a Deus, independente do que esteja diante de nós. A igreja de Jesus não pode agir independentemente. A igreja de Jesus tem que ser submissa. E para ser submisso a Deus, nós precisamos estar com nossa sensibilidade espiritual aguçada. Quando nós vemos ânimos contrários, pessoas vivendo à flor da pele, você pode ter certeza que não vai sair coisa boa daí. Porque isso não é um homem ou uma mulher espiritual. O homem e a mulher espiritual são sensíveis à voz de Deus. Eles não se preocupam com o que o mundo está fazendo, com o que todos ao seu redor estão fazendo. Eles se preocupam com a nuvem que está parada, com o comando do Senhor que ele disse, agora aquietai-vos aqui. Na hora certa, quando eu vos ordenar, vocês se submeterão e seguirão, então, em obediência irrestrita ao meu comando. Então não há por que nós estarmos desesperados nesse momento como igreja de Jesus Cristo. Porque as portas fecharam-se por todo mundo. Uma pandemia, e se vier uma terceira guerra mundial e outras coisas podem acontecer, a igreja não será desestabilizada. Por quê? Porque o Senhor está com ela. Ele vai dar a nós direção em como agirmos. Veja, embora o mundo esteja vivendo em isolamento e tantas outras coisas, nós como igreja estamos aqui. Olha, a maior prova da simplicidade de Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Alguém que está nos assistindo duvida? Vocês duvidam que ele esteja aqui conosco? É óbvio que não. O Senhor está conosco e ele está nos dando direção. Foi Deus quem fechou as portas de todas as igrejas ao redor do mundo, porque ele quer falar. Chegou a hora de nós ouvirmos e não ficarmos agindo freneticamente, querendo fazer alguma coisa. Isto é muito perigoso. E eu quero dar um exemplo do perigo de nós sermos precipitados ou vivermos em afobação. Eu quero dar o exemplo do rei Saul. O rei Saul tinha Samuel ali como profeta de Deus, o Senhor comandava o reinado, mas Saul quis agir com afobação e precipitação e quebrou a cara por causa disso. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu gostaria que vocês abrissem em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 20. Vamos lá. Primeira Samuel capítulo 15, versículo 20 em diante. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Até aqui só por enquanto. O que o contexto está dizendo? Deus, por meio do profeta Samuel, disse para Saul: você vai exterminar todo o povo amalequita. Porque o povo amalequita era um povo idólatra, era um povo que há séculos vinha desobedecendo ao Senhor. Então chegou a hora do juízo sobre eles, e o juízo seria operado por meio do instrumento de Deus, que era o rei de Israel, Saul. E o que foi que Saul fez? Em vez de obedecer o que Deus mandou, exterminando todo o povo, Saul quis tomar vacas
bois e poupar o rei dos amalequitas. Por quê? Porque Saul era desobediente. Porque Saul é um dos maiores exemplos de que a pessoa que é afobada, a pessoa que é precipitada, ela não segue aos comandos de Deus. Por quê? Porque ela é carnal. O homem carnal, ele não se submete às coisas do Espírito porque ele vive sempre tenso na carne. Enquanto que o homem espiritual é aquele que senta, reflete e aguarda a voz de Deus. Nós não temos o porquê vivermos afobados. Amanhã não será o fim do mundo. Nós estamos num tempo de reorganização. Deus nos dará um comando diferente. Talvez nós estivéssemos passando por todos esses anos por um determinado local. Agora Deus quer nos levar para um outro local e nós vamos agir como? Vamos ficar afobados se a nuvem está parada? Não, nós devemos ser submissos à voz do Senhor. Saul agiu de forma completamente errada e aí Samuel se aproximou de Saul depois dessa desobediência, e olha que Saul tinha o quê? Boas intenções, não é verdade? Qual eram as intenções de Saul? Eram as melhores intenções. Ele quis trazer do povo dos amalequitas o gado, ovelhas, tudo para sacrificar a Deus, porque ele pensou, eu vou sacrificar a Deus. Meus amados, Deus não precisa de nossos sacrifícios. Deus quer que eu e você o obedeçamos. Se Deus mandar eu fazer alguma coisa, eu faço. Se Deus falar para mim não fazer nada, eu não faço. E pronto. É isso que Ele quer de mim e de você. Existem pelo menos 2 textos no livro de Atos, onde os apóstolos entraram em determinadas cidades para pregar o Evangelho, e a Bíblia descreve que o Espírito de Jesus Cristo os impediu de entrar ali. Como que eles conseguiram saber que não era tempo deles pregarem para aquele povo? Como que eles conseguiram saber? Porque eles estavam sensíveis à voz do Espírito. Eles estavam no aguardo dos comandos de Deus. Eu acho que nós já temos toda uma bagagem histórica na Igreja Aliança com Cristo. Nós já estamos preparados e fomos vacinados para este momento que está acontecendo sobre a terra. E por isso nós temos que ter paciência. Nós temos que dar uma chance ao Espírito de Deus. É terrível falar isso, mas é verdade. Temos que dar uma chance a Jesus. Ele quer o comando total. Ou então que nós venhamos a desamarrar nossas ataduras de Deus e sermos livres da obediência ao Senhor e seguirmos nosso caminho do jeito que nós quisermos, sacrificando a Deus quando achamos melhor, necessário, fazendo aquilo que nós achamos que é o melhor para Deus, não dando ouvidos à voz do seu comando. Veja o que foi que aconteceu quando Saul encontrou Samuel no versículo 20. Ou melhor, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É mais ou menos assim. Se você não quer se submeter ao comando de Deus, então o Senhor tira você do corpo dele, para que você viva o que você quiser. Faça o que você quiser. Não foi só essa vez que Saul agiu desta forma. Amém? Tiveram muitas outras vezes que Saul desobedeceu. Houve uma batalha em que Saul tinha que esperar Samuel chegar para sacrificar, vocês lembram? E o que foi que Saul fez? Como Samuel estava demorando para agir ou para chegar, Saul foi lá e ele ordenou o sacrifício falando: eu vou fazer o que é necessário, porque a batalha está aí, nós precisamos de sacrificar a Deus antes de entrar na guerra. Nós não podemos perder esta guerra. E ele foi e fez o sacrifício. E aí Samuel chegou atrasado, entre aspas, ou melhor, chegou na hora de Deus. E aí o que aconteceu?
Samuel ficou furioso, porque disse: por que você fez isso? Não cabe a você agir por si próprio, por conta própria. Você é servo de Deus, você é um rei que Deus estabeleceu. Você tinha que aguardar o momento certo, não importa o que o inimigo está fazendo lá fora. Deus te daria a vitória se você se submetesse à vontade dele. Era tempo, Saul, de você ficar quieto. Era tempo de você ter paciência, era tempo de você esperar. Mas você foi precipitado, fazendo aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Você pode ter certeza, meu amado, nós podemos louvar, nós podemos evangelizar, nós podemos fazer tudo aquilo que parece aos nossos olhos agradáveis a Deus. Mas se Deus nos mandar ficar em silêncio nesse período de tempo e nós agirmos contrariamente, nós estaremos em pecado diante do Senhor. Porque essa não era a vontade de Deus para nós. Nós precisamos ser sensíveis. A vontade de Deus para nós está sendo cumprida agora. Nós estamos aqui nos reunindo no nosso lar. Estamos só com 3 pessoas. Eu quis fazer essa reunião assim, foi até intencional. Poderia ter aguardado os demais da família que não estão aqui, mas não. Eu achei por um momento que se enquadrava dentro da simplicidade do Evangelho, agora 3 pessoas. Os irmãos estão acompanhando os estudos semanais, os irmãos estão participando dos cultos nos domingos online, os irmãos estão participando de tudo. É esse o tempo que o Senhor está nos mostrando. Nós devemos esperar um pouco mais para saber qual a direção verdadeira, específica da parte de Deus, porque tudo o que Ele queria de nós está sendo feito. Nós não vamos fazer algo diferente agora que Deus fechou as portas. Se Deus fechou as portas, é para as portas ficarem fechadas. É porque Ele quer restaurar os princípios elementares dentro dos nossos lares. Então Ele está começando esse processo. Isso está começando a soar agradável diante de Deus. Nós estamos começando a ter mais prazer em nos reunir. Eu já vi pessoas falando que é maravilhoso o culto nos lares, os núcleos, ter acompanhado pela internet, tem ajudado muitas pessoas a voltarem a ter comunhão com seus familiares, com seus filhos, esposa, com o marido e vice-versa. Nós não podemos ficar afobados querendo modificar a realidade. Eu conheço muitos pastores que estão em desobediência, que estão clandestinamente abrindo as portas, quebrando todos os decretos que a instituição tem mandado, que os governos têm mandado, não seguindo à risca as coisas. Eu não posso abrir as portas. Um exemplo, por quê? Porque eu faço parte do grupo de risco. A maioria dos irmãos que estão acompanhando aqui, que tem mais de 60 anos, nenhum de vocês podem participar dos cultos ainda. As crianças estão proibidas. As mães não vão para a igreja sem as crianças. Todas as pessoas do grupo de risco não podem participar. E eu conheço vários irmãos que têm vários problemas, que fazem parte do grupo de risco. É tempo de nós fazermos o quê? Continuarmos adorando a Deus dentro daquilo que Ele nos permite fazer, dentro dos limites. Não vai mudar nada a nossa espiritualidade se eu fazer alguma coisa clandestina, se eu levantar as portas daqui ou dali agora e nós voltarmos a fazer o que nós fazíamos, como se nós estivéssemos demonstrando ou tendo uma atitude de fé, porque isso não seria agradável a Deus. Porque, afinal de contas, nossas reuniões que nós fazemos familiares e os cultos online não têm atrapalhado ou prejudicado a nossa fé. Muito pelo contrário, tem trazido muitos benefícios, porque é o tempo que o Senhor quer, é o tempo que Ele quer a família reunida. Nós estamos tendo tempo agora para nos preparar, para quando tivermos que abrir novamente as portas, estejamos então preparados. Plenamente no eixo da vontade de Deus. Está dando para entender? Não sejamos como Saul, que foi precipitado. Tire toda a afobação do coração, meu amado, minha amada. Não vamos ficar nos pressionando uns aos outros a fazer aquilo que Deus não quer. A nuvem está parada. O Senhor já falou comigo várias vezes, eu já tive várias revelações claras da parte de Deus. Eu sei que não estou em desobediência. A voz de Deus continua a falar no meu coração. A mesma voz pela qual o Senhor já falou comigo, e eu já transmiti mensagens proféticas para muitas pessoas e elas se cumpriram exatamente como Deus mandou. É a mesma voz, Deus está falando, fiquem do jeito que vocês estão. Porque depois desse período de tempo em que a terra está passando, as coisas vão ser alteradas.
E vocês precisarão estar dentro do meu padrão para conseguirem fazer ainda alguma coisa. Então é tempo de sensibilidade, é tempo de ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Quando o Senhor nos mandar fazer algo, nós devemos fazer. Seja caminhar ou ficarmos parados. Agora é tempo de aquietai-vos. Vamos saber fazer bom uso deste tempo e extrair os benefícios que Deus tem para a igreja nesse tempo de reflexão. É tempo de reflexão. É tempo de reflexão. O Senhor está nos preparando para o último ide antes da sua volta. Então precisamos estar atentos e completamente submissos à vontade do Senhor. Amém? Há um ponto aqui em Romanos capítulo 5, dentro ainda desse contexto, que eu queria que os irmãos viessem a ler. Romanos capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos só, tá bom? Que hoje não é um estudo. Romanos capítulo 5, primeiro versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que aqui nesse contexto ele está falando de dois homens. O perfeito que caiu e o perfeito que se manteve em perfeição até o fim. Que é o primeiro Adão e o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus, que é o homem espiritual. E o primeiro Adão é Adão mesmo, que se mostrou um homem carnal. Paulo está dizendo aqui que por meio de Adão, todos nós fomos sentenciados à morte física. Todas as pessoas nascem mortais. Nós nos tornamos mortais. O nosso tempo de existência agora é curto. Nós sabemos, e a coisa mais certa da nossa vida é que nós vamos morrer. Desde o momento da nossa concepção no ventre da nossa mãe, nós já fomos concebidos com a maldição da morte em nós. Sim, ela corre nas nossas mãos. Por isso que a Bíblia promete a resolução definitiva desta maldição. Qual é? A maldição do corpo precisa ser resolvida, porque a maldição das culpas que pesavam sobre nós foi resolvida. O nosso espírito nasceu de novo. A nossa alma foi remida por Cristo, mas o nosso corpo ainda continua mortal. Então ele precisa ressuscitar dentre os mortos, ele precisa ser transformado em glória. Paulo disse assim, por meio de um homem, quer dizer, por meio de Adão, a morte entrou e passou para todos os homens, por isso todos os homens pecaram. Qual é essa comparação que ele está fazendo? Eu vou tentar explicar de forma bem simples e rápida. Pense comigo, Adão era perfeito. Adão tinha um corpo perfeito. E Adão era imaculado, não tinha nenhum pecado. Estava em santidade plena. Quando Adão pecou, ele recebeu a maldição da morte física. E aí o que foi que aconteceu? A morte física abateu o homem até o pó. Então Paulo está dizendo assim, se Adão, que era perfeito, pecou, o prejuízo que ele trouxe a nós, nos enfraquecendo por causa da morte, nos torna muito mais suscetíveis ao pecado do que ele. Por quê? Porque ele, sendo perfeito, pecou. Tendo um corpo completamente correspondente à alma, completamente alinhado ao espírito, que era completamente submisso à vontade de Deus, mas pecou. E nós não temos essa capacidade que Adão tinha. Por quê? Porque nós somos afetados no corpo. O nosso corpo é fraco. O nosso corpo é mortal. O nosso corpo já carrega nele a maldição da morte. Então, se Adão, que era perfeito e tinha um corpo imortal, pecou, imagina a gente, Paulo está dizendo. Era quase que inevitável que nós não pecássemos. De uma hora, num momento ou em outro, nós pecaríamos.
Ainda que não a semelhança de Adão, com o mesmo pecado de Adão, mas com outros pecados, com os nossos próprios pecados. E Paulo vem falando sobre isso. Então, entenda aqui. Por meio de Adão, a morte veio a todos os homens. A morte enfraqueceu o homem. Porque o corpo não corresponde diretamente agora à vontade do Espírito. Porque ele está desequilibrado por causa do pecado. Ou melhor, por causa da morte, da maldição da morte. Entenderam? A morte enfraquece o homem, causa medo no homem. Muitas vezes o empurra para os desvairos da vida, porque ele quer aproveitar antes de morrer, ele quer fazer coisas antes de morrer. Então, a morte física torna o homem, muitas vezes, precipitado, torna o homem afobado. Então, nessa afobação, nessa precipitação, ele cai, ele peca, porque a queda faz parte do caminhar do precipitado. Não é isso que Salomão também expôs? É muito claro isso daí. Então, nós vemos que o primeiro homem enfraqueceu os demais homens com a morte. O homem envelhece, o homem se machuca. Então, as preocupações da vida fazem com que ele não tenha toda a atenção às coisas do espírito. Ele fica dividido entre o espírito e a carne vai tomando posse do período de tempo dele, e o espírito vai se silenciando até que o espírito do homem morre. Fica desconectado de Deus por causa do pecado que o homem comete. Quando um corpo é perfeito, quando o homem está plenamente alinhado à vontade de Deus, como Adão estava no início, antes da queda, o corpo era muito mais suscetível ao espírito, porque não havia essa fraqueza, essas preocupações. Ele só pensava nas coisas do espírito. Mas Adão se deixou seduzir por Eva. E Eva se deixou seduzir pela serpente. E ambos caíram desgraçadamente no pecado. Então é isso que o versículo 12 aqui está dizendo. Agora nós vamos ler o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus, abundou sobre muitos. Veja que aqui não está dizendo que o pecado é transmitido, porque se caso fosse, o texto estaria assim. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram todos. Mas não está escrito todos, está dizendo muitos. E da mesma forma, no restante do versículo, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não está falando sobre todos. Por quê? Porque a graça não recai sobre todos. A graça só recai sobre os que se arrependem de seus pecados e a busca. Assim também, nós não nascemos pecadores, nós nos tornamos pecadores, buscando viver como Adão viveu, na desobediência à cabeça que é Cristo, porque ele desobedeceu ao Senhor desde o Éden. Então é isso que o texto está dizendo. E para concluir aqui, esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos, mais uma vez, não todos, mas muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos, e não todos, serão feitos justos. Então, pela desobediência de Adão, a cabeça que é Cristo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso que se manifestava na viração do dia no Éden, Adão trouxe morte, enfraquecimento à humanidade, à sua geração futura. E os homens seguiram também depois o caminho de seu pai Adão. No pecado, nós vemos Caim pecando terrivelmente ali, num período onde o mundo era um contexto totalmente diferente. Assim também, pela obediência de um homem, Adão desobedeceu, o primeiro Adão desobedeceu, mas o segundo Adão, que é Jesus, obedeceu totalmente o Pai. Quando Jesus estava na terra, o Pai era a cabeça dele. Por isso ele obedecia completamente. Ele disse: eu nasci para fazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, eu sou o corpo do meu Pai aqui na terra, eu sou o tabernáculo do meu Pai aqui na terra, eu sou o templo de Deus aqui na terra, e eu tenho que obedecer à vontade do meu Pai. E não ao que os homens pensam. Então Jesus, seguindo de forma plena a obediência à cabeça, que era o Pai dele, na circunstância 2000 anos atrás,
esta obediência de um só homem, muitos se tornam justos. Por que não todos? Porque não são todos que vão obedecer como Cristo, mas os que obedecem a Cristo, como Jesus obedeceu ao Pai, se tornam justos, porque são guiados então pela cabeça que é Cristo. Quando nós obedecemos, nós nos tornamos justos perante o Senhor. Quando nós desobedecemos, nós nos tornamos pecadores como Adão. Entendeu? Então, como igreja, nós temos que nos submeter, nós temos que obedecer completamente a Deus. O que Ele mandar, nós devemos fazer. Quando eu olho para Adão no início, era para tudo ser maravilhoso. Tudo que Deus preparou para eles era maravilhoso. E eles tinham milhões de árvores para se alimentar, não é? E só uma árvore eles não podiam tocar. Eu encerro aqui com essa questão. Haviam milhões de árvores que Adão podia se alimentar, ele seria feliz, teria o prazer na pureza, na santidade, desfrutaria de tudo o que Deus preparou para ele. E uma única árvore que ele não podia tocar. Como ele desobedeceu a Deus, as coisas inverteram. Agora, só existe uma árvore que nós podemos comer, que nós podemos ser salvos. Só existe uma árvore que nós podemos visitar. As coisas ficaram limitadas. E todas as demais milhões de árvores são proibidas para nós. Deu para entender? Mesmo que existam milhões de árvores tentadoras ao nosso redor, pensamentos que subam ao nosso coração de precipitação, mas nós temos que atentar à única árvore que está diante de nós, que o Senhor hoje fala para nós, diferente do que ele falou para Adão. Porque para Adão, Deus disse no Éden, de todas as árvores do jardim vocês podem desfrutar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem, porque no dia em que vocês participarem dela vocês morrerão. Hoje é o contrário. O Senhor diz assim, não participarás de nenhuma das árvores que este mundo te oferece. Eis que coloco diante de ti hoje a árvore da vida. Somente dela você poderá comer, porque eu quero que você viva. E a árvore da vida é Cristo. Nós devemos nos alimentar da seiva que vem dele. Ele é aquele que deve dirigir nossos passos. A videira verdadeira representada como Cristo, e nós nos submetemos à sua vontade. Se nós obedecermos hoje, tirarmos os olhos das milhões de tentações, das milhões de árvores que nos cercam e atentarmos para a única que está diante de nós, que é a árvore da vida, que é Cristo, e obedecermos a Ele, nós frutificaremos, nós teremos a vida eterna, como Ele nos prometeu. Mas se nós atentarmos para o chamado, o apelo das demais árvores, cada uma das árvores do mundo agora tem uma serpente. São milhões de serpentes nos oferecendo tudo. Nós temos que ser fortes e atentarmos somente à voz de Deus. E a voz do Senhor agora é clara ao redor de todo mundo. É tempo de reflexão. É tempo de vocês pararem. É tempo de vocês se autoavaliarem. É tempo de vocês buscarem mudança dentro de seus corações. É tempo de vocês se submeterem agora à minha correção para que ela possa produzir frutos bondosos, frutos suaves, agradáveis no futuro de vocês. Porque eu encerro dizendo, meus amados, o que Deus tem preparado para mim e para você é o melhor. É algo maravilhoso. É por isso que a porta para o céu é estreita. Porque do lado de lá dela já tem tudo. Nós não precisamos levar nada deste mundo. Nós temos que viver em paz, tranquilos. Não há o porquê nos afobarmos. Não há o porquê nós cedermos e nos precipitarmos, porque senão nós cairemos. Eu peço encarecidamente que cada um dos irmãos ouça essa mensagem com o coração aberto
Se ajoelhe depois e busque ao Senhor de todo o coração, porque Ele vai falar aos vossos corações também. Assim seja a vontade do Senhor, que nós possamos obedecê-lo, sim, Cristo a cabeça, obedecê-lo sem hesitação. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesse culto familiar hoje. Nós vamos fazer uma oração de encerramento e vamos encerrar então a transmissão, amém? Faz essa oração, Amanda, para encerrarmos aqui então. Senhor, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, que nós nos reunimos aqui, por essa pregação maravilhosa que nos tem ensinado muito. Que nós podemos, Senhor, sempre estar andando no seu caminho, obedecendo às suas vontades. Que o Senhor venha nos dar força para que possamos vencer todas essas tentações, para que nós possamos não olhar para os lados, mas sempre olhar para Ti, Sim, Senhor. que é o nosso único caminho verdadeiro. Venha estar nos abençoando durante todo o resto do dia de hoje, durante todos os momentos das nossas vidas. Venha estar conosco, nos protegendo, cuidando de nós e sempre nos dando o caminho para podermos nos desviar. Sim, Deus. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus os abençoe, meus amados, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fica nosso tchauzinho aqui de Bragança Paulista. Até quarta-feira, no estudo Fundamentos da Fé Cristã, aula 4, se Deus assim permitir. Amém?